Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida nessa noite de sexta-feira. Mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos esse tão rico livro, né? O livro de Apocalipse. E a gente já está aí algumas sextas-feiras já se debruçando sobre esse livro tão maravilhoso e que enche o nosso coração de esperança e de segurança em Deus, né? A gente está hoje aqui naquele intervalo, né, entre a sexta e a sétima trombeta. A gente parou na sexta trombeta. Queria desde já agradecer a tua companhia, te convidar a participar, deixar o seu comentário, compartilhar, convidar mais alguém para estar junto com a gente. Que seja um tempo de crescimento, de revelação para mim e para a tua vida. Amém? A gente então, na última sexta-feira, paramos na sexta trombeta, né? Então, fazendo uma retrospectiva rápida aqui, 6 trombetas já tocaram, né? E a gente está naquele compasso de espera, esperando a sétima trombeta, né? Essas últimas 3 trombetas, né? Também são chamadas de ais, né? Um tempo de sofrimento, né? Se as primeiras 4 trombetas, os juízos de Deus eram dirigidos à criação, né? A quinta, a sexta e a sétima trombeta, esses sofrimentos e essa disciplina, essa advertência de Deus em forma de juízo, ela é dirigida diretamente aos homens, né? Como a gente viu, na quinta trombeta era um tempo de tormento, né? E já na sexta trombeta já era visível como tinha se intensificado esse juízo de Deus, trazendo advertência aos homens, em que a terça parte dos homens é destinada à morte. Então, há uma intensificação progressiva da ação de Deus como juízo, trazendo advertência e chamando os homens ao arrependimento, não é? Antes da gente ir para a sétima trombeta, o livro do Apocalipse ele tem um prelúdio, né? Ou seja, aquilo que vai preceder a sétima trombeta. É um intervalo aí, um parêntese entre a sexta e a sétima trombeta. Antes da gente entrar propriamente na nossa aula de hoje, eu gostaria de ressaltar, enfatizar a linguagem do livro, que ela é simbólica, altamente simbólica, metafórica, figurada, né? Se você lê de maneira literal, você vai se perder. E também não é em ordem cronológica, né? As sessões são divididas em paralelismo progressivo, onde numa determinada sessão é contemplado o passado, o presente e o futuro. Então, se você tiver só uma visão futurista a respeito do Apocalipse, também você vai ficar bastante frustrado. Você nunca deve perder de vista que toda essa linguagem progressiva, paralela, figurada, ela está profundamente conectada com o Velho Testamento. Então, muitos desses símbolos se revelam e se interpretam a partir do conhecimento do Velho Testamento, ok? Isso é muito importante a gente deixar bem enfatizado, tá bom? Então a gente vai agora para falar um pouquinho desse intervalo entre a sexta e a sétima trombeta. Assim como entre o sexto selo e o sétimo selo teve um intervalo, agora também tem esse prelúdio da sétima trombeta, ou intervalo aí entre a sexta e a sétima. E aqui esse intervalo ele é caracterizado por uma mensagem de um anjo forte, trazendo um livrinho aberto na mão. Para você que está me acompanhando aí, poder se localizar e poder também acompanhar aí na sua Bíblia, a gente hoje está aqui no capítulo 10 do livro de Apocalipse, tá bom?
Então a gente começa agora no capítulo 10, a partir do versículo 1, perceber quem é esse anjo forte que traz um livrinho na mão, aberto, qual é a mensagem desse livrinho, ok? Então no versículo de número 1 de Apocalipse 10, você vai ver aqui a narrativa de um anjo que desce do céu, envolto em nuvem, com um livrinho na mão. Vamos lá ler esse versículo para a gente começar aqui a desembrulhar esse capítulo 10 de Apocalipse. Diz assim: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco-íris, ou o arco celeste, dependendo da tradução da sua Bíblia. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Então aqui a gente tem um anjo forte, e a gente percebe que todas as descrições aqui que são dadas a ele são em grande semelhança com o próprio Deus, com o próprio Cordeiro, com a pessoa de Jesus Cristo. Então, esse anjo forte que é narrado aqui no começo do capítulo 10, nesse intervalo entre a sexta e a sétima trombeta que aparece esse anjo, é o próprio Cristo glorificado. Isso está em consonância com o capítulo 1, quando Jesus se apresenta a João, né? Então esse anjo, ele vem para anunciar a sétima trombeta, então vai vir o fim, né? Então antes da sétima trombeta, ou última trombeta, a gente tem então esse anjo forte que então aparece, e aqui diz que ele vem vestido de nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça, o rosto como sol e os pés como coluna de fogo, né? Geralmente, quando você vê alguma figura relativa ou identificada com nuvens, isso tem a ver com o próprio Deus, não é? É assim desde o Velho Testamento, quando a gente faz essa conexão de figura com o Velho Testamento, né? Foi assim que Deus conduziu o povo de Israel no deserto, foi através de uma nuvem, né? Como está lá no Êxodo, no capítulo 16, quando Deus aparece a Moisés no Sinai também, foi envolto em nuvens, né? Lá está no Êxodo 19, ele aparece numa nuvem de glória, também isso se repete no capítulo 24. O Salmo 104, no verso 3, o salmista diz que Deus faz das nuvens a sua carruagem, né? Então tem toda uma conexão de nuvem com a presença ou com a aparição divina, né? Uma nuvem também recebe a Jesus quando ele é assunto aos céus, quando ele ascende aos céus, ele é envolvido numa nuvem. E da mesma forma, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz que ele voltará envolto em nuvens. Então aqui nós temos essa figura de um anjo forte descendo vestido da nuvem, muito forte, muito fácil de interpretar como sendo o próprio Jesus, né? Também nuvem sempre tem significa também, tem um símbolo de operação de santidade de Deus, né? Pelo rosto do anjo, né? Indicado em nuvens, né? Você vai ver essa comparação num livro que muita gente nem conhece, não sabe nem onde fica na Bíblia, que é o livro de Sofonias, né? No capítulo 1. E também é um símbolo de misericórdia, de fidelidade de Deus, honrando o seu pacto, a sua aliança com o seu povo, isso expresso através da figura do arco-íris. Então esse anjo ele tem também, envolto em nuvens, ele tem um arco-íris por cima da cabeça. É o mesmo arco-íris que aparece por sobre o trono, em redor do trono, como nós já estudamos aqui algumas sextas-feiras atrás, lá no Apocalipse no capítulo 4, né? E esse arco-íris fala que o trono de Deus é um trono de misericórdia, antes de ser um trono de juízo, né?
Deus se lembra da sua misericórdia antes da sua ira. Então, esse arco-íris, esse arco celeste, é um símbolo de aliança de Deus com o seu povo. Esse anjo forte também, ele tem o rosto como o sol, e isso está em consonância com a descrição que é dada no capítulo 1 desse livro de Apocalipse de Jesus Cristo, né? Também, quando Jesus aparece no Monte da Transfiguração, ele aparece também com esse aspecto, né? Diz que o seu rosto brilhava como o sol, né? Ninguém podia olhar para ele. E também esse anjo tem as pernas como coluna de fogo, né? Aquele que pisa, que queima, que purifica. Isso também descreve o Cristo glorificado que aparece lá em Apocalipse, também no capítulo 1, lá no versículo 15. Então esse anjo forte com o livrinho na mão, nada mais é do que o próprio Cristo, né? Aí nós vamos para o versículo de número 2 desse capítulo, diz assim: e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Esse livrinho, queridos, ele significa a palavra de Deus que deve ser comida, pregada, né, como a gente vai ver mais adiante agora no versículo de número 11. Ezequiel, Jeremias, esses profetas aí também comeram do livro, né, receberam ordem semelhante. A gente pode ver isso aí nos próximos versículos aí. Então, o livro aqui é a palavra de Deus, que descreve julgamento e castigo a um povo rebelde. Também, ainda usando essa figura do livrinho que o anjo tem na mão, você vê que João também é chamado a comer o livro, a pregar o livro. Então, aqui é uma figura, na verdade, da igreja, né? Não é uma figura, embora personalizada em um profeta, em um apóstolo, em um discípulo, ela fala, né, na verdade, essa figura de toda a igreja, que é chamada a comer a palavra e pregá-la, né, para uma geração rebelde, visto que o fim se aproxima. Esse anjo com o livrinho na mão, aqui como a gente vê, ele tem o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Aqui é um símbolo de reivindicação de propriedade, onde pôr o pé se torna teu, é um símbolo de propriedade. Aqui é o próprio Cristo reivindicando a sua propriedade, o seu governo, a sua autoridade sobre todo mundo, sobre tudo aquilo que ele criou, né? Se nas 6 primeiras trombetas apenas parte da criação era o alvo, né? Agora está em jogo toda a criação, né? A gente percebe então aqui esse poder sendo exercido em todo o mundo, né? A palavra sendo executada em todo o mundo, né? O mar, a terra representam essa totalidade da criação, do universo criado. No versículo de número 3, aqui diz que esse anjo ele tem a voz como de um leão. Diz assim, ó: e clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Também aqui reforça a ideia de que o anjo forte é o próprio Cristo, né? Aqui a voz do leão é a voz de um juiz que se aproxima do tempo do julgamento, né? A plenitude do juízo de Deus chegando. Essa descrição é semelhante àquela dada a Jesus Cristo no capítulo 5 desse livro, né? Ele é o leão, como um leão, e a voz aqui, como de um leão, está associado com uma figura do Velho Testamento, o profeta Amós, né? Que fala que a voz do Senhor é semelhante ao rugido de um leão, né? E o leão aqui simbolizando o rei dos animais, né? Quando ele ruge, ninguém dá um pio, né? Todo mundo fica quietinho, todos se silenciam, né? Então, quando Cristo bradar,
esse anjo bradar, todos vão ouvir a sua voz. E então diz que quando ele bradar, serão ouvidos as vozes de 7 trovões, né? E sempre que aparece a figura de trovão, é um aviso iminente, né, de manifestação da ira de Deus. E é engraçado que João diz que ele entende quais são as vozes e o que dizem esses 7 trovões, mas não lhe foi dado permissão para relatar ou para revelar o que seja. É o que está lá no versículo 4, que diz assim: quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela que os 7 trovões, o que os 7 trovões emitiram, e não os escreva, né? Então aqui na verdade, a gente tem que entender que aquilo que não foi dado a ser revelado há um motivo da parte de Deus e não cabe a nós questionar isso. Isso aqui muito se assemelha a Paulo, né? Quando tem uma visão do que acontece, de muita coisa do céu, há uma descrição que ele gostaria de dar, né? A respeito disso, né? E ele não pôde, né? Então, é algo semelhante a isso aí. Esse anjo com o livrinho na mão, o próprio Cristo, com a palavra aberta, sendo comida e pregada e anunciada, que é isso que significa isso, reivindicando o cumprimento dela em todo o universo, no mar, na terra, enfim, ele se posiciona aqui, então, no versículo 5, como um conquistador, né? Diz assim: e o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu. Aqui é uma postura de conquista, né? Tomando posse do seu território, reivindicando aquilo que lhe é de direito, né? E, obviamente, um anjo comum poderia fazer esse reclamo, né? Isso só Jesus poderia fazer. Isso é importante colocar, porque em breve, aqui pela sequência aqui, o anticristo vai reivindicar esse domínio sobre todo mundo, né? E vai querer que todo esse mundo se submeta ao seu controle, né? Mas aqui fica claro que somente Jesus tem esse direito, porque recebeu isso como herança de seu pai. No versículo 6, mostra a solenidade, né, com que isso acontece. O anjo, então, com um pé na terra e outro no mar, levanta a sua mão, né, e ele agora faz um juramento, né, versículo 6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não mais haveria demora. Então aqui é uma cena solene, o anjo levanta a sua mão direita, faz um juramento, né? E esse anjo, como sendo o próprio Jesus, ele faz um juramento em nome de Deus. Como isso é possível? É bem comum isso, a gente vai perceber isso quando Deus fez um pacto com Abraão, está lá em Hebreus capítulo 6, Deus jurou por si mesmo, né? Também isso lá em Atos, Deus também jurou por si mesmo quando prometeu a Davi que Cristo viria de sua família, está lá em Atos capítulo 2. Então, aqui nesse versículo de número 6, o juramento é feito ao Deus Criador, né? Então, Deus jurando por ele mesmo. O conteúdo desse juramento é que não vai haver demora para a chegada do juízo. Não vai mais ser adiado de forma alguma. A porta da graça, a porta da salvação, o ano aceitável, a misericórdia e o favor de Deus estão nos seus últimos momentos. Por que isso? Porque a oração dos santos tem chegado até Deus, ao altar, como incenso, e os santos martirizados aí, os mártires, aqueles que esperam pela justiça, né? Eles clamam e questionam a demora de Deus e
e isso está registrado no livro do Apocalipse. O clamor deles é até quando, né? Então eles questionam a demora na resposta da oração, porque nós, como vimos na sexta passada, os juízos de Deus são resposta da oração dos santos, da igreja de Deus ao longo da sua história, né? E também os ímpios, né, escarnecendo de Deus, de sua palavra, em virtude da demora, como o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3, fala que os ímpios, né, eles fariam zombaria com aqueles que aguardavam a volta de Deus com juízo, com justiça, e eles faziam disso chacota, né? Então agora esse anjo forte, o próprio Cristo, ele jura por Deus mesmo, Deus jurando por ele mesmo, que não vai ter mais demora, né? Que esse tempo não vai ser mais adiado, né? Então o soar dessas 6 trombetas que nós vimos aí, elas representam todas as oportunidades que Deus dá ao homem, né? Para que se arrependa. As advertências são dadas com juízos, mas nunca total, é sempre juízo parcial. Mesmo a 6ª trombeta, que é a mais contundente advertência, onde 1/3 dos homens morrem, ainda assim fica aberta, né? Fica facultada a 2/3 o arrependimento, né? A conversão, a mudança de caminhos. Mas como vimos na aula passada, os homens não se arrependerão. Então a 6ª trombeta, que vem antes desse interlúdio aí que nós estamos falando, antes do anjo forte com o livrinho na mão, ela foi, na verdade, ela é a última esfera de graça, de misericórdia. Depois da 6ª trombeta não há mais como ninguém salvar-se, né? Assim a gente pode dizer. Então, aqui nesse intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta, vem aqui os anúncios de Deus, né? No capítulo 10, um anjo com um livrinho, dando as últimas recomendações à igreja para que comam o livro, né, preguem o livro, e um juramento que não vai demorar, né, que os dias serão abreviados e o juízo de Deus virá sem tardar, a 7ª trombeta virá sem tardar. É o que no versículo 7 nos é explicado. Aqui se refere à 7ª trombeta que está para tocar. Diz assim: quando a 7ª trombeta tocar, né, haverá a revelação ou o desvendamento, né, o descortinar total do segredo ou do mistério de Deus. O que é isso? Vamos ler lá, versículo 7. Mas nos dias do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, ou se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Aqui esse mistério de Deus, que há de ser descortinado, revelado, tem a ver com o velho problema do mal no mundo, né? Porque o mal natural e moral ainda existe no mundo, né? Por que Deus não faz nada, não fez nada até agora? Como que Deus lida com isso, né? E é óbvio que nós sabemos que Deus faz assim, e isso tem uma relação profunda com a cruz, né? Em que Jesus se fez pecado por nós, experimentou na sua carne a ira de Deus, né? Por esse mundo pecador, pela minha e pela tua vida. Então nós sabemos que Deus está permitindo o mal, permitindo que ele aumente, inclusive, que ele aumente de maneira muito grande, muito veloz e crescente mesmo, até que o mundo fique maduro para o juízo de Deus, né? Até que a vinha esteja madura, que é um termo usado aqui em Apocalipse, ou até que se complete o cálice da ira de Deus, como
relatado também na carta do apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses e nesse próprio livro do Apocalipse no capítulo 14. A partir do momento que Deus paga, né, o preço do pecado, e a ira é uma demanda dele, pela justiça dele, ele também se vê no direito de adiar o fim ou julgamento o quanto ele quiser. Mas aqui o que a gente percebe por causa do juramento, quando o sétimo anjo tocar a trombeta, a última trombeta, esse juízo virá e então começa o tempo da consumação da ira de Deus. Aqui é muito importante, quando a gente chega na sétima trombeta, a gente verificar que não está falando de um momento rápido, de uma coisa breve, não. No versículo 7 diz assim, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta. Então perceba, no versículo 7, não está dizendo que a trombeta, que a sétima trombeta, ela tocará em um momento. Não, fala nos dias da voz do sétimo anjo. Então a ideia é bem clara aqui, a sétima trombeta não será tocada num só instante, mas simboliza um período de tempo, né? Então a sétima trombeta, e é o que a gente vai ver mais adiante, se Deus permitir, nas próximas sextas-feiras, ela inclui 7 taças, que a gente costuma chamar de 7 taças da ira de Deus, ou 7 flagelos, e são, na verdade, os últimos flagelos, os últimos juízos de Deus, é o juízo final, né? É quando o cálice da ira de Deus transborda. Então, a sétima trombeta não é um momento que uma trombeta toca, um anjo toca. É um período, tá bom, gente? É um período que inclui 7 taças, né? A gente falou de 7 selos, desculpa. No 7º selo tinham 7 trombetas. A gente falou até a aula passada da 6ª trombeta. Hoje estamos falando da 7ª e falando do prelúdio que vem, aquilo que precede a 7ª. Mas quando chegar na 7ª, então, dentro dela, constando nela, inclusa nela, nesse pacote da 7ª trombeta, está o desfecho final do juízo de Deus sobre todas as coisas e é o final da história, né? Que a gente chama de as 7 taças da ira de Deus. Aqui no versículo 8, a gente fez um parêntese aqui para falar rapidinho, o anjo fala da 7ª trombeta que está para vir. A gente volta para o livrinho. No versículo 8, João, como eu disse para vocês, recebe a ordem de comer o livrinho. E o livrinho representa a palavra de Deus. Diz assim, versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre a terra e sobre o mar. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então esse episódio aqui revela a necessidade que nós, como igreja, temos de assimilar a palavra de Deus, né? De fazê-la parte da nossa vida interior, né? Não era suficiente para João ver o livrinho, conhecer o livrinho. Ele precisava comer o livrinho, ok? Então quem não come o livro não pode pregá-lo. Isso tem a ver com a gente. É preciso interiorizar a mensagem, né? Assimilar a mensagem. A mensagem tem que se encarnar em nós. A palavra de Deus ela é comparada à comida, né? Você vai ver ela sendo comparada como pão, com leite, com carne, com mel. Como eu disse para vocês, profetas como Jeremias, Ezequiel, o próprio apóstolo João, receberam ordem de comer a palavra antes de pregar, antes de anunciar a outros, né? Então a palavra precisa ser comida, ela precisa se fazer carne antes que nós possamos dá-la àqueles que necessitam. E aqui
Aqui diz assim no versículo 10: E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Aqui tem uma figura muito legal, que é o seguinte: quando um menino judeu aprendia o alfabeto, ele escrevia as letras, né, eram colocadas as letras numa tabuleta de farinha e mel, né? E quando o menino era capaz de repetir o som da letra, começava a aprender a falar aquela letra, ele recebia como prêmio a permissão de comer as letras, né, untadas em farinha e mel, né? Então, à medida que ele ia progredindo no aprendizado e no falar de maneira correta, a boca se tornava doce, porque ele comia da letra, né, com mel e farinha. Então, o alfabeto era aprendido dessa forma, e tem essa figura que é usada pelo profeta Jeremias, e aqui João usa essa mesma figura, né? A palavra de Deus, ela é doce como mel. Então, a doçura da palavra, quando nós recebemos ela é doce como mel, porque ela adoça a nossa vida, ela traz sabor para a nossa vida, traz deleite, né? Ela é agradável para a nossa vida. Só que aqui a mensagem diz que quando ela é interiorizada em nós, ela se torna amargo, né? Amarga. E assim é o Evangelho, né? Ele é doce quando experimentamos, mas ele se torna amargo quando a gente começa a viver as implicações desse Evangelho na nossa vida, né? As perseguições, as calúnias, né? As afrontas, as perseguições. E aqui a gente sabe que o público primário que recebeu a revelação do Apocalipse era um povo que estava debaixo de grande perseguição nos dias do Império Romano. Então, eles podiam dizer que na boca o Evangelho, a palavra, a mensagem do livrinho era doce como mel, mas no interior, quando esse Evangelho encarnava e a pessoa passava a ser a palavra, a ser o livrinho, a ser a carta escrita, como diz o apóstolo Paulo, então ela se tornava amargo, traria dissabores momentâneos, mas traria, né? E no versículo 11, João aqui é ordenado a continuar profetizando. Ele come o livrinho e ele deve continuar profetizando. Diz assim, versículo 11, e ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Esse versículo 11, ele determina então que o significado do livrinho é uma reafirmação do ministério de João. Ele precisa comer o livro e profetizar. Então ele vai digerir, logo depois de digerir o conteúdo do livrinho, ele precisa profetizar. Isso é importante porque quando a palavra nos é interiorizada, quando recebemos, quando comemos a palavra, a gente não consegue ficar calado, né? A gente acaba por falar, por anunciar, por profetizar. É impossível guardar essa boa nova apenas para a gente. Isso acontece em toda a Bíblia. Todo aquele que tem um encontro com Jesus, a própria palavra encarnada, ou quando recebe essa palavra e ela ilumina o entendimento, a pessoa não consegue se calar. Ele precisa proclamar, anunciar, repartir, dividir. Essa é a mais evidente, mais visível ação do Evangelho na vida de uma pessoa, né? Então aqui João ainda recebe a advertência que ele tem que continuar profetizando, né? A obra dele, a missão dele não tinha terminado. Ele deveria profetizar a vários povos, nações, línguas, reis, enfim. A profecia de João, a palavra que ele come e nos revela hoje, deveria alcançar o mundo inteiro. Isso tem acontecido ao longo dos séculos, né? Esse versículo 11 fala do trabalho ininterrupto, contínuo da igreja, em levar a palavra a todos os lugares até o fim, né? A toda a terra, à medida que o dia do juízo de Deus se aproxima e ele jura que não tardará. Então essa tarefa se torna prioritária, se torna urgente à medida que o tempo vai ficando cada vez mais exíguo, né? Cada vez o tempo vai
vai correndo contra aqueles que não aceitaram a Cristo. Aí assim a gente termina ainda, dentro desse parêntese entre a sexta e a sétima trombeta, o capítulo 10. E então João, ele começa a nos falar e a nos revelar sobre a igreja. E aí ele vai para o capítulo 11, né? O capítulo 11 fala da igreja selada, perseguida e glorificada. É importante a gente colocar que ainda aqui a visão de João, agora sobre a igreja, ainda é um interlúdio, é um intervalo entre a sexta e a sétima trombeta. Precede a sétima trombeta, ok? Então isso é importante. Então, aqui a gente vai ver de forma viva a missão da igreja no mundo, né? Sua proteção, como ela é selada, escondida, guardada em Deus, como ela proclama a palavra do livrinho, o conteúdo do livrinho que comeu, e por causa disso ela é perseguida, e como ela triunfa, né? Em meio a todas as dificuldades e inimigos, até que o reino de Deus apareça, se manifeste triunfante e vitorioso, né? Esse capítulo 11, a gente pode analisar ele através de vários quadros ou de várias cenas, né? A primeira cena aqui, ou o primeiro quadro que eu queria rapidinho falar com vocês, eu não quero me alongar, eu estou tentando sintetizar o sentido de todo o livro, o mais que eu posso para não ficar pesado e dar um entendimento mínimo, né? É lógico que eu não estou entrando em meandros, versículo a versículo e esmiuçando, senão a gente fica 2 versículos por sexta-feira, e a gente vai terminar o estudo do Apocalipse lá para 2030, né? E não é o nosso propósito fazer isso. Então o primeiro quadro, a primeira cena aqui, no capítulo 11, que começa a descrever a igreja, é a igreja sendo representada por um santuário, né? E aqui eu volto a frisar, se você interpretar isso literalmente, você vai ter a figura de um caixão, um caixote, que tem a mesma largura, o mesmo comprimento e a mesma altura. Fica uma coisa... E não é disso que está falando. A linguagem é figurada. Santuário, você vai ver que sempre simboliza a igreja. Então no versículo 1 do capítulo 11, versículo 1 e 2, diz assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, ou o santuário de Deus, e o altar e os que nele adoram, e deixe o átrio que está fora do santuário, ou fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, né? Aqui então esse templo de Deus, ou esse santuário, a gente analisando essas passagens à luz do Velho Testamento, em conexão com a simbologia do Velho Testamento, que é assim que a gente interpreta o Apocalipse, tenho frisado isso repetidas vezes ao longo dessa série, simboliza a igreja verdadeira, a igreja de Deus, de todas as pessoas salvas, né? Todos os verdadeiros filhos de Deus que adoram a Ele em espírito e em verdade. Há quem acredite, né, que João está falando de um santuário literal erguido em Jerusalém, um santuário físico. Se a gente for para as passagens do Velho Testamento, a gente vai perceber que não se aplica isso, né? No Novo Testamento, por exemplo, é ensinado que o santuário de Deus é a igreja, e não um prédio, né? Isso está em 1 Coríntios 3, 2 Coríntios 2, Efésios 2. Então, o santuário de Deus é uma igreja, é a igreja, não é um prédio. Outra coisa, mais à frente aqui, você percebe que o santuário aqui de Deus representa pessoas que oferecem incenso da oração. Então simboliza pessoas, são os verdadeiros cristãos. Também, ainda no versículo 2 que a gente acabou de ler, o santuário ele representa pessoas fiéis que estão no átrio, interior. Os que estão no átrio exterior, eles não recebem proteção, eles estão sem proteção, desprotegidos, né?
E aí a gente vai no capítulo 7, que a gente já passou algum tempinho atrás aí, falando daqueles que estão, que o anjo mede, que estão do lado de dentro da medida, no átrio interior. Eles representam os salvos, contados, selados e protegidos, escondidos em Deus em todo o tempo. Então, assim, a verdadeira igreja na terra é o santuário espiritual, né? Simbolizado aqui por um santuário terreno em Israel, né? Assim como Israel físico é um símbolo da igreja verdadeira, espiritual. Então, santuário aqui não é uma caixa com 3 lados iguais, não é um cubo, né, físico, mas representa a igreja de Deus de todo o tempo. Então é aqueles que estão escondidos. Quando fala de medir e os que estão do lado de dentro e adoram, e deixar do lado de fora do templo sem medir as nações, está falando aqui do povo de Deus sendo separado do mundo ímpio. Então, nesses 2 primeiros versículos, a gente tem a igreja como o templo ou o santuário como uma figura da igreja, e também a figura da separação entre os que são e os que não são, o que serve e o que não serve, né? Entre bodes e ovelhas. Então, essa primeira definição que a gente tem. Também é importante a gente perceber que essa medição aqui, então, medir o templo, o altar, e deixar de fora o átrio exterior, isso aqui é um simbolismo de apartar, né? Como eu estou dizendo para vocês, o povo de Deus do povo profano. Os de Deus estarem selados, escondidos, protegidos de todo dano. Esse símbolo é o mesmo símbolo, é a mesma figura que aparece no capítulo 7 dos 144 mil selados, daqueles que receberam o selo de Deus. Esse número também não é literal, é um número simbólico, figurado. Eu não vou, no momento, me deter aqui em mais detalhes, mas é um número figurado, né? Fala daqueles que recebem o selo de Deus. É uma figura de todos aqueles que são guardados, escondidos em Deus. Né? Então, são os verdadeiros adoradores, né? A verdadeira igreja, os selados, em contraste com os gentios, com o mundo ímpio, né? Aqueles que permanecem na impiedade e que vão perseguir a igreja e adorar o anticristo. Então, os 144 mil, ou aqueles que estão medidos para o lado de dentro do altar, são selados em Deus, selados por Deus. Eles têm o Espírito Santo, que é o selo, é o penhor, diferente dos que estão do lado de fora. Quem não está servindo a Cristo, vai estar servindo ao anticristo. E a marca da besta ou selo é uma marca de adoração, gente, também é simbólico. Já disse para vocês, ninguém vai estar com o número 666 literal na testa. Não é disso que trata o livro de Apocalipse, tá? Então não fica fazendo conjectura, achismo. É chip, é número, é tatuagem, é vacina da China, não, é Pix, não é nada disso. É simbólico. Uns serão selados por Deus, outros serão selados pelo anticristo. É uma marca de adoração, ok? Então, um se contrapõe ao outro, um selo se contrapõe ao outro. É uma figura de linguagem, né? Então é importante a gente perceber que aqui os santos vão sofrer, viu? Nesses tempos aqui anunciados. Vão sofrer severamente, mas eles não perecerão, serão protegidos no juízo final. E aqui não perecerão, não está falando que não vai morrer morte física, né? O próprio Jesus fala que a gente não deve temer quem pode matar o corpo, mas a gente tem que temer aquele que pode lançar corpo, alma e tudo, e espírito e tudo no inferno. Então, aqui está falando de estar escondido em Deus para toda a eternidade, né? Então, esses que são medidos aqui nesse santuário são os verdadeiros adoradores, né? O verdadeiro Israel de Deus aqui como figura em contraste com os gentios.
Mas diz também aqui, no versículo de número 2, que para não medir ao santuário o átrio do lado de fora, porque foi dado às nações, ou foi dado aos gentios, e eles vão pisar a cidade santa por 42 meses. Tem muita gente que também leva esse tempo aqui de maneira literal. Então faz aquela conta, 42 meses, 3 anos e meio, e fala que a tribulação será de 3 anos e meio. Primeiro, dividem em tribulação e grande tribulação, 2 períodos de 3 anos e meio, somando um período de 7 anos. Você não vai encontrar em Apocalipse nada que corrobore isso, de forma literal, tá bom? Essa conta é feita com base nas 70 semanas de Daniel, interpretada segundo uma visão futurista, né? Mas essa visão futurista, ela contradiz o próprio livro de Daniel, mas a gente vai falar mais adiante disso aí. Então, essa interpretação aí, ela é figurada, né? Então, a gente vê aqui, né, ainda voltando a falar aqui, que Ezequiel fez uma representação da igreja como o corpo de Cristo, né, na figura de um santuário, né? Então, esse santuário não é um cubo, tá bom, gente? Então, os que estão medidos, estão guardados, selados, escondidos em Deus, e os que não estão, estão passíveis da ira e do juízo de Deus. Mas eles têm um período para perseguir o povo de Deus, pisar a cidade santa. E aqui, numa figura retórica, numa figura metafórica, é dado um tempo aí de 42 meses. Na verdade, esse tempo de 42 meses simboliza algumas coisas. É figurada, não é literal, tá? Não é literal de forma alguma. Eu vou mostrar para vocês que não, senão essa conta já tinha que ter começado. Fala de uma perseguição do mundo durante todo o período da igreja, né? Desde a primeira vinda de Cristo até o fim, né? É lógico que à medida que o tempo vai avançando, né? O fim vai chegando, essa perseguição, ela vai se tornando mais intensa, né? Então, esse período de 42 meses ou 1260 dias não pode ser interpretado literalmente. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, que faz um paralelo com Mateus 24, esse tempo é chamado de o tempo dos gentios. E ali está narrando um acontecimento e dá como start de partida para esses 42 meses, ou esses 1260 dias, a destruição de Jerusalém pelos romanos, que aconteceu no ano 70. Então, se você levar literalmente, depois do ano 70, 3 anos e meio depois, 1260 dias, esse tempo já tinha que ter se cumprido, né? Não é o que acontece. Então é linguagem literal, figurada. Então, esses 42 meses ou 1260 dias significa o tempo em que a cidade santa é oprimida. Jerusalém é oprimida desde aqueles dias, gente. A física e a espiritual. A igreja. O tempo, e a gente vai falar mais adiante, é o tempo em que as duas testemunhas executam o seu testemunho. Quem são essas duas testemunhas? Está no versículo, aqui no versículo 3, que é logo a seguir. Também é o tempo que a mulher vai ser perseguida pelo dragão e vai ser preservada no deserto. Quem é essa mulher? E é o tempo que a besta tem permissão para exercer a autoridade. Na verdade, está falando de um mesmo período de tempo, que acontece essas 4 coisas ao mesmo tempo. A cidade santa é oprimida, está debaixo de opressão. As duas testemunhas é o tempo que eles têm para executar o seu testemunho, pregar. É o tempo que a mulher celestial está sendo preservada no deserto. E é o tempo em que o anticristo ou a besta tem permissão
para trabalhar, para se mover. Então, esse é um período de que Satanás exerce domínio, algum tipo de poder sobre o mundo, né? Especialmente, mais claramente nos últimos dias, com a atuação do anticristo e o povo de Deus em grande agonia, sofrimento e perseguição, mantendo o seu testemunho. Tá bom? No versículo de número 3, falo dessas duas testemunhas, assim: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. Essas são duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Tem gente que diz que essas duas testemunhas, e eles personificam em uma pessoa ou duas pessoas. Falam que é Enoque e Elias, porque eles não experimentaram a morte, né? Eles foram transladados, né? Então eles vêm para pregar. Isso tem até um rico simbolismo. Outros entendem que essas duas testemunhas são Moisés e Elias. E aqui esse grupo é bem maior, né? Porque tem também um simbolismo de comparação com o Velho Testamento, com o ministério que eles exerciam, né? A gente vai ver já. Nos versículos 5 e 6 aqui, diz assim, ó, o poder que essas testemunhas tinham. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim sejam mortos. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de praga, todas quantas vezes quiserem. E aqui então esse poder, essa autoridade aqui que é descrita de fechar o céu e converter água em sangue, trazer pragas, é associado ao ministério dos profetas lá de trás, né, Moisés e Elias. Então muita gente acha que essas duas testemunhas é Moisés e Elias. Outros já acreditam que fala do Antigo e do Novo Testamento. Na verdade, Moisés, Elias, todos eles, embora personificado o símbolo em pessoas, falam do testemunho da igreja, a igreja toda, é o mesmo período. O período está falando dos 42 meses, que significa a história da igreja, o tempo da igreja, os 1260 dias. É o testemunho da igreja. Moisés e Elias, a lei e os profetas, representam toda a igreja. Essas são as duas testemunhas. É o povo de Deus, nós somos essas duas testemunhas, né? A igreja de Deus em todo o mundo, o povo de Deus entre as nações. E aqui essa questão de quem vai morrer, que se insurgir contra ela, está falando, na verdade, do julgamento de Deus, né? Ao mundo que rejeita a mensagem da igreja. Ele se expõe ao juízo de Deus. Então, é disso que está falando. Não é literal, né? Essas duas testemunhas também, no versículo 4 aqui, que eu pulei, diz assim: essas são duas oliveiras e dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Isso aqui é uma conexão com Zacarias, né? Referindo-se a Josué e Zorobabel, que anunciaram a palavra de Deus no poder do Espírito para restaurar Israel. Então essas duas oliveiras e esses dois candeeiros são, na verdade, símbolos da palavra de Deus proclamado pela igreja, né? E duas testemunhas têm um símbolo muito forte nos evangelhos, né? É assim que os discípulos de Jesus eram enviados a pregar, a anunciar as boas novas, de dois em dois, né? Então eles andavam de dois em dois, e assim era toda a proclamação do evangelho. O testemunho era sempre dado de dois em dois. É disso que trata. No versículo 5 e 6, fala que nesse período, então, que eu acabei de ler, que quem se insurge contra a igreja não resistiria a essas duas testemunhas. Aqui está falando que enquanto a igreja não cumprir cabalmente a sua missão, ela não vai deixar de existir, ela é indestrutível. O inimigo pode calar uma ou outra voz, mas a igreja como corpo, como figura nessa terra, representando aquele que quem anuncia a mensagem,
ela é indestrutível, né? Nada pode parar a igreja, né? Então nada pode deter o avanço dela até que ela cumpra a sua missão. Mas vai chegar um tempo que aos olhos dos homens, aos olhos naturais, a igreja vai ser vencida. É o versículo de número 7 que diz assim: e quando acabarem o seu testemunho, as duas testemunhas, que é a igreja, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Né? Então percebe, esse tempo de perseguição, ele continua. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Então, esse espírito do anticristo que está no mundo e sempre esteve, e faz oposição, né? Ele vai se encarnar na pessoa da besta no último tempo e vai perseguir terrivelmente a igreja, né? E então chegará o dia que aos olhos dos homens a igreja foi vencida com sua palavra, foi silenciada. E eles farão grande festa, né? Aqui, essa figura da cidade espiritual de Sodoma e Egito está falando de todo mundo ímpio, né? De todo aquele que é inimigo de Deus, né? De todas as perseguições impostas por esse mundo aos mártires, né? Ao longo da história a gente vê isso aí, né? Homens ímpios que odeiam a palavra de Deus. Então várias perseguições, a gente podia pegar a história, intentaram acabar com a igreja, né? A gente vai ver em 1572, né? Tem a famosa noite de São Bartolomeu na França, que milhares de cristãos, centenas de cristãos foram mortos, na Revolução Francesa, na Revolução Russa em 1917. E ao longo do século XVIII na Inglaterra achou-se que o cristianismo tinha acabado, né? Era como um cadáver na praça, né? Houve júbilo dos adversários, uma alegria transitória, como a gente vê, porque é Deus que sustenta a sua igreja e dá a última palavra. Então, aqui eu queria chamar a atenção, e eu quero estar já indo para o final da nossa aula, que quando eles acharem que a igreja está morta, acabada, a mensagem está silenciada, essa igreja vai ressurgir. Aqui na figura das duas testemunhas. No versículo 11 diz assim: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então aqui, quando parecer que a igreja está aniquilada pelas forças deste mundo, vai se dar então a ressurreição dessa igreja. E aqui está falando, gente, do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja não vai ser antes. A gente já viu aqui um monte de trombeta, vários juízos de Deus, mortandades, pestilências, flagelos naturais. A igreja, tem gente que usa um texto de Romanos para dizer que a igreja não experimentará a ira de Deus. Eu quero dizer para você que até a 6ª trombeta, e aqui nesses intervalos aqui para a 7ª, aqui nada está falando da ira de Deus. A ira de Deus são as 7 taças do seu juízo. As 7 taças da ira de Deus. Aí não, é o julgamento final. Mas até a 6ª trombeta, a igreja vai estar aqui, sendo perseguida, gente morrendo. Isso aqui é um testemunho, viu? Os cristãos antigos, queridos, passaram por isso. Por que a gente não vai passar? A gente tem uma estrelinha na testa? Não, nós vamos passar também. Então aqui diz que ao ouvir uma grande voz do céu, dizia assim: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então aqui também a gente vai perceber que esses 3 dias e meio é simbólico. A igreja experimentou a comunhão no sofrimento de Cristo, agora vai experimentar
o poder da ressurreição, né? Isso está em conexão com o que é narrado em 1 Tessalonicenses 4 e depois em 1 Coríntios 15, sobre a segunda vinda de Cristo, né? Onde é restituído à igreja a sua vida, o seu poder, a sua honra, a sua influência, e agora ela vem, é a hora de sair deste mundo, porque as 7 taças da ira de Deus vão ser derramadas. E aqui a gente percebe que fala que eles sobem aos céus, a igreja sobe ao céu em uma nuvem, e os inimigos, o mundo ímpio, todos os inimigos, os veem subir. Então existe o mito do arrebatamento secreto, que ninguém vai ver, não. O arrebatamento da igreja vai ser visível. Vai ser visível, ok? É só você ler 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, né? Então, esse momento vai ser visível. A gente não vai falar disso hoje, embora iminente, a gente não sabe quando, mas será visível, tá bom? Então, é importante a gente deixar isso claro. A ressurreição da igreja, ou o seu arrebatamento, a sua ascensão, na verdade, é ao tocar a 7ª trombeta, que eu já disse para vocês que não é um evento, é um período, tá? Então, quando a trombeta toca, e a 7ª trombeta é a última trombeta, é o que Paulo diz, ao soar a última trombeta, então os mortos ressuscitarão, ok? E os que estão vivos serão transformados, e a igreja vai subir, e então começam os dias do 7º anjo, ou da voz da 7ª trombeta, que serão 7 taças do juízo da ira de Deus derramadas sobre esse mundo. É um período de tempo, que aqui não é preciso, não é literal, mas a igreja não participa, não experimenta a 7ª trombeta, tá bom? Até a 6ª trombeta, a igreja ainda está por aqui, mas na 7ª trombeta já não. É o que é narrado no versículo de número 13, que fala do terror indescritível dos ímpios. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens. Esse número 7.000 também não é literal. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Então eles estão comemorando, achando que derrotaram o cristianismo, a igreja e a sua mensagem, que sufocaram, e eles vão comemorar, vão fazer grande festa. Então a igreja é tirada, eles vão ver de maneira visível a igreja ser tirada, e eles vão ser tomados de terror, com grande abalo. O mundo vai ficar um caos muito grande, o terror vai se assolar sobre eles, e eles vão dar glória a Deus, ao Deus do céu, de maneira compulsória. E então passou-se o 2º ai, que é a 6ª trombeta, lembrando que as 5ª, 6ª e 7ª trombetas são 3 ais, e vem o 3º e último ai, e esse aqui já não há oportunidade de salvação, a porta da graça foi fechada, e começa o juízo de Deus. Não acredite em quem acha que após o arrebatamento da igreja haverá chance de salvação. Nós já vimos na aula passada que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo que foi dado à igreja for tirado junto com a igreja, sem a ação do Espírito Santo, os homens se tornam rebeldes, e mesmo com todas as advertências e juízos de Deus, eles não vão se converter. Foi o que nós lemos aqui, e a Bíblia assim afirma. Então, e ninguém pode salvar-se por seu próprio sangue, né? Se a obra da cruz, o sangue de Jesus, não tiver eficácia para salvar em qualquer que seja o tempo, ninguém pode chegar a Deus por si mesmo, por si próprio, tá bom? Então, a gente termina aqui hoje essa meditação
nesse intervalo entre a sexta e a sétima trombeta, culminando com o toque da sétima trombeta e o arrebatamento da igreja. Se Deus permitir, na próxima sexta-feira a gente está de volta aqui dando continuidade a esse tema tão glorioso, né, e tão intrigante que nos enriquece a cada vez que a gente se debruça sobre ele. Que Deus te abençoe. Quero agradecer a tua companhia aí por estar comigo até agora. Que você tenha uma noite de sexta-feira maravilhosa. Que você possa remoer essa palavra e que ela possa interiorizar-se em você e se tornar vida, a vida de Deus, um manancial uma fonte inesgotável de palavra, de bênção e de vida para as pessoas. Obrigado pela tua companhia. Comente, não deixe de participar. Que Deus te abençoe. Tenham todos uma ótima noite. Um grande beijo no coração de vocês.